Continuando então, nos gráficos aqui, vamos descer um pouquinho. Eixos verticais e horizontais. Aqui ele faz uma explicação teórica, né, conceitual, do que são os eixos. Ele relembra um pouco aí da escola, né, eixo X, que é o horizontal, e o eixo Y, que é o vertical, e faz uma analogia a essas terminologias em termos de eixo vertical e horizontal, né? Então, o eixo horizontal seria o nosso eixo X, e o eixo vertical seria o eixo Y. Os gráficos eles são colocados na forma de eixos, né, X e Y, né, seja os gráficos de barra, os gráficos de linha, né? E então a gente pode colocar nesses eixos, tanto o horizontal quanto o vertical, a gente pode colocar dois tipos de informação: valor e categoria, né? Nesse caso do exemplo de cima, o eixo X, o eixo horizontal, são categorias, né? Então é cada um dos anos. Cada um dos anos é uma categoria. E o eixo vertical, o eixo Y, né, são os valores, as quantidades, a participação, né? E isso pode variar de um gráfico para outro. A gente pode ter as categorias no eixo vertical e os números, né, as quantidades, né, os valores no eixo horizontal. É só uma questão de compreensão de como é que o Excel trata essa questão dos nomes, né, para trabalhar com os gráficos. Descendo mais um pouco, ele mostra, ele define o que é o eixo secundário. Muitas vezes a gente trabalha, na maioria das vezes, com dois tipos de valores, né? Aliás, com uma escala de valores. Então, nesse primeiro exemplo, aqui em cima, vamos pegar afastar um pouco o gráfico, pegar os valores. A gente tem o ano e a participação. É uma quantidade, ou seja, é uma escala única que começa em 500, em torno de 500, né, em 2018, e até 1200. Então o gráfico ele vai mostrar essas quantidades aqui dentro desses limites, né? Mas muitas vezes a gente tem informações um pouco mais complexas. Por exemplo, essa que está aqui embaixo, ela tem o ano, né, as quantidades e tem valores, né? Então, por exemplo, 2018, participação de 500 pessoas, né, com vendas de 5.000. E se a gente for olhar a relação numérica entre essas quantidades de participantes e as vendas, elas estão em escalas diferentes. A gente não tem como comparar 500, né, com 5.000. Se a gente fosse colocar todos esses valores no mesmo eixo, eles ficariam, o gráfico não ficaria visível. Então, uma alternativa que o Excel faz é criar dois eixos de valores, né, duas escalas de valores. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, um dos eixos verticais ele mostra a quantidade. Então, ele vai de 0 até 1400. Então, todos esses valores estão dentro dessa faixa, né? Os valores, as vendas de alimentos, elas estão em outra escala. Se a gente fosse colocar na mesma escala, ia começar os 5.000 bem acima dos 1400 e a gente não iria conseguir ver o gráfico. Então ele cria uma outra escala de 0 a 35.000, que são o mínimo e o máximo valor que estão aqui nas vendas de alimentos, né? E pode inserir um outro gráfico, né, de linha, por exemplo, para demonstrar essas variações, ou seja, aí a gente tem como comparar, né, as quantidades de participantes com os valores, né? Essa informação, essa inclusão a gente faz quando a gente inclui, por exemplo, vamos aqui criar um gráfico a partir dessas informações. Então a gente está aqui em inserir gráficos recomendados. Vamos colocar o gráfico de barras, que é esse aqui, né? Ele já sugeriu coluna agrupada. Então, os valores ficaram
em laranja e as participações em azul. Vamos deixar assim, e ele, né, o normal ele não daria para fazer uma comparação muito adequada. Mas a gente pode mudar isso aí. Ó. Aqui no menu de cima, design do gráfico, a gente pode alterar o tipo de gráfico. E aí, lá embaixo, na última, tem uma combinação, onde a gente vai combinar dois tipos de gráficos. Ou seja, um deles vai ser o gráfico, barras, coluna agrupada, que é esse aqui, a participação, e as vendas vai ser em linha. Só que na linha a gente marca o eixo secundário. Isso significa que ele vai criar uma outra escala e vai fazer com que essa linha use essa escala para ficar os dois mais próximos visualmente e a gente possa ter algum tipo de comparação. Certo? É uma explicação um pouco rápida, eu reconheço, mas a gente vai tratar, como eu tinha dito anteriormente, a gente tem um módulo inteiro de gráficos, então a gente vai passar por essas informações. Aqui é só inicialmente para dizer que esse tipo de problema pode ser resolvido, né, de uma forma bastante simples, né, mudando a escala dos gráficos, criando mais um eixo secundário com outra escala, né, e aí ele vai poder ser interpretado, né, que é esse gráfico daqui, ó. É o mesmo que tinha sido feito. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aqui tem mais alguns hiperlinks que fala sobre gráficos, né? Se vocês quiserem se aprofundar sobre gráficos antes da gente entrar no módulo, né, fiquem à vontade para visitar. É sempre importante o aprendizado aí, a iniciativa de procurar aprender, a gente aprende muito mais, né? Mas de qualquer forma a gente vai abordar isso aí nos outros, vai ter um módulo especial de gráfico que a gente vai abordar esse tipo de conhecimento. Certo? Então a gente encerra esse vídeo, vai para o próximo aí, depois para o último item dessa etapa de Fazendo um Tour, que é tabelas dinâmicas. Então a gente se encontra aí no próximo vídeo.